Ao vivo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer nossa terceira entrevista hoje, aqui no Congresso Digital Security, desta vez com o Marcos Duval. Marcos, eu queria que você me falasse um pouquinho da tua experiência na SWAT. Para começar com essa pergunta. Então, como eu passei aqui na conferência, foi uma trajetória longa, não foi fácil, todo mundo imagina que é algo muito simples, mas na década de 90 eu vi que a polícia estava tendo dificuldades de lidar em situações que precisava algemar, que precisava prender. Porque ele guardava a sua arma e ficava com a sua mão livre e era um momento de reação, onde as pessoas reagiam. E aí eu fui desenvolvendo uma série de técnicas. Fui para a Academia da Polícia Civil no Espírito Santo como um laboratório e os policiais que estavam lá começaram a gostar da técnica. Fizeram uma sugestão de pauta para o Jô Soares, aí em 99 eu fui para o Jô. E aí tinha um americano no Brasil que assistiu essa entrevista e fez contato para a gente fazer uma parceria. Eu organizar o curso dele aqui no Brasil e ele organizar o meu nos Estados Unidos. Então começou a ver essa questão do internacional, de estar dando curso fora do Brasil. Eu não esperava por isso. E aí quando ele propôs algo que para mim ficou inviável, que era pagar um valor muito alto para que ele pudesse abrir essa porta para mim nos Estados Unidos, e eu vi que isso daí então não seria possível. E aí abri o mapa dos Estados Unidos no meu escritório, vi que Texas era o maior estado, Dallas era a maior cidade, e eu comecei a contactar com lá. Tinha no início a dificuldade do inglês, chamei um aluno meu para poder falar o inglês, e a gente conseguiu o telefone da SWAT de Dallas, e a gente ia ligando, eles iam desligando o telefone, foram bem rudes, bem prepotentes mesmo, não temos nada que aprender aqui com vocês e tal, até que a gente conseguiu convencê-lo, porque falamos desse americano que nós conhecemos, e ele tem que levantar essa informação, durou uma semana para levantar essa informação. E aí, então, eles abriram a possibilidade de fazer um workshop. Falaram, olha, você vem, faz esse workshop. Se for uma técnica útil, nós temos projetos para você. Se não for uma técnica útil, você quis vir aqui só para fazer marketing, nós vamos conduzir você para o presídio, e do presídio vocês vão ser deportados, porque a gente não pode perder tempo. No nosso tempo é muito precioso, a gente não pode perdê-lo. E assim nós fomos, chegamos lá, dos 45 homens da SWAT de Dallas estavam em sala de aula, 30 levantaram, disseram que não tinha nada que aprender. Ficaram esses 15, começamos a ensinar, só que quando a gente parou no almoço, os 30 que saíram ficaram impressionados com o que a gente estava ensinando e pediram desculpas e perdão pela prepotência e perguntaram se eles podiam então fazer o restante da aula, assim a gente permitiu. Fomos até o final da aula e no final o comandante da SWAT então me fez o convite de ser instrutor da unidade. E o presidente da associação da SWAT que estava presente abriu portas para outros SWATs, e assim eu comecei a viajar aos Estados Unidos, e em 2003 me tornei membro de uma unidade da SWAT em Belmont, na qual fiquei 5 anos trabalhando como operador. Em 2008 então eu encerrei e continuei como instrutor. Então essa é a minha carreira nos Estados Unidos. E hoje, como é que ela está nos Estados Unidos? Você vai para lá com frequência e faz o mesmo tipo de curso? Você aprimorou alguma coisa? Houve um problema pessoal, minha filha veio morar no Brasil, então eu vim também morar no Brasil para ficar perto dela. Então hoje eu tenho 2 residências, aqui e lá, então eu fico um período aqui e um período lá. E aí continuo ministrando treinamentos para SWAT, lá sou ainda instrutor, o único estrangeiro há 16 anos dando aula para SWAT. E aqui no Brasil a gente tem projetos também treinando policiais aqui no Brasil. Certo. Nós estamos falando de treinar equipes. Queria que você me falasse um pouco da tua experiência de treinar equipes. Como é que você vê esse trabalho de formação para a polícia brasileira? Então, o treinamento para a polícia brasileira, a gente vê assim, o que falta é recursos, é o interesse do governo em investir em polícia. Mas quanto mais o governo investe em polícia, mais a polícia prende gente do governo. Então, a gente está passando por uma fase que provavelmente o governo vai ter receios de preparar a polícia, porque toda a polícia está prendendo gente do governo. Mas é bem diferente da realidade americana. Exemplo, a polícia, o BOP, a única informação que eu tive do BOP, eles têm um investimento de 200 mil por ano para 400 policiais. A SWAT de Dallas tem 45 homens e tem um investimento de 45 milhões de dólares por ano, só para 45 homens. Então é um número muito alto, é uma diferença muito grande de investimento em treinamento. É um norte, a gente tem que ver isso como um norte, mas acho que temos um caminho muito longo no Brasil para chegar a isso. Para o governo entender que se preparar a polícia, nós temos uma sociedade mais justa, mais segura, e é isso que todo mundo quer, uma sociedade justa e segura. Certo. Que diferenças você vê entre a polícia do Brasil e dos Estados Unidos? A polícia brasileira é uma polícia que a gente fala que trabalha com sangue nos olhos, trabalha por vocação, porque gosta.
arrisca a vida, nem se compara o risco de vida que se tem a polícia americana com a polícia brasileira. Até porque se alguém atirar num policial lá, você tem prisão perpétua, e se matar, você tem pena de morte. Então o bandido pensa 10 mil vezes antes de atirar num policial. Aqui o policial ele vivencia essa troca de tiro o tempo inteiro. Então o risco de vida do policial brasileiro é muito alto, extremamente alto. Os americanos falam que jamais teriam coragem de ser policiais no Brasil. Então essa é a diferença que eu vejo. É muito fácil ser polícia na América, difícil seria polícia no Brasil. Até a questão da violência aqui no Brasil é diferente de lá, aparentemente, né? Aqui você vê a violência o tempo todo e lá procura-se, pelo que você mostrou na sua palestra, usar o menos possível de violência, mas que resolveu o problema. Como é que funciona isso? É isso mesmo essa questão? Lá eles treinam, se capacitam muito para que a técnica seja suficiente para não gerar disparo de arma de fogo. Até porque também a pistola para eles é uma arma de backup, eles usam um fuzil. Então utilizar um fuzil são consequências muito grandes. Então eles treinam muita técnica para não dar chance da pessoa pensar em reagir. Para sempre aparecer como a surpresa, o efeito surpresa, a velocidade e a força da ação. Então isso é que inibe uma reação. Queria lhe fazer a última pergunta. Como é que vocês, e aqui no Brasil, como é que você pensa isso, de lidar com o mal policial? Como é que é lidar com o mal policial aqui no Brasil e como é que é lidar com o mal policial nos Estados Unidos? O mal policial nos Estados Unidos, a própria instituição já espelha, né? Que a gente não tem lá a corregedoria como tem aqui, não é um processo longo para se mandar embora. Lá o chefe de polícia ele determina, até se você não estiver rendendo como policial, o chefe de polícia vai te pedir sua distintivo e sua arma e você é despedido como uma empresa. Você tem que ter resultado de produção também. Então, além disso, você tem que ser um bom policial, porque senão você também vai ser despedido. Então, não tem essa estabilidade como tem no Brasil. Então, essa estabilidade fica mais difícil punir, né? Só que o que está acontecendo? Está entrando uma geração nova que não está mais permissiva a esse tipo de comportamento, de corrupção. Então, eu percebo no meio que agora está se revertendo. A minoria que são policiais que se envolvem em corrupção, são violentos, são em chacinas, esse tipo de coisa. A grande maioria já não compactua com isso, não permite isso e está excluindo essas pessoas. Então, eu acho que essa é a tendência não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro, sempre se misturou polícia e forças armadas. Treinamento de forças armadas, que é matar e destruir, de polícia, servir e proteger. Então, isso está se separando, entendendo que a polícia tem que ser preparada para servir e proteger e forças armadas para matar e destruir. Não pode ser umas coisas juntas. Então, no Brasil, eu vejo isso, que a gente está nesse caminho e essa safra nova que está entrando de 10 anos para cá estão revolucionando a polícia brasileira. Nós estamos falando de uma polícia mais humana, não é? Você vê que isso tem realmente futuro aqui no Brasil? Vai funcionar? Tem, assim, eu estou há 16 anos trabalhando em instrução, eu comparo 16 anos atrás para agora. Eu vejo uma polícia completamente diferente. Então, eu estou vendo uma evolução, eu não estou vendo um retrocesso. Então, estou vendo uma polícia que nas suas academias de polícia estão aprendendo sobre direitos humanos, estão aprendendo sobre cidadania, estão sendo mais... a abordagem, estão sendo mais educadas, bem diferente daquela época o pessoal associa muita ditadura, repressiva e tal. Eu acho que tem esse ranço ainda, algumas partes da sociedade tem esse ranço ainda da polícia, mas a polícia ela é vista de forma ruim pela sociedade brasileira, porque o brasileiro não gosta de receber ordens, não gosta de cumprir regras. E a polícia é que determina a regra. A polícia militar, principalmente, é aquela que fala pode ou não pode. E o brasileiro não está acostumado com isso. Alguém chegar para você e falar, não pode, você não deve fazer isso. Então, é isso que é o problema. Nos Estados Unidos e nos países de primeiro mundo, é normal você chegar e alguém falar, isso você não pode, se você fizer isso, você vai ser punido. Aqui, você está sendo, isso, aquilo outro, desrespeita a polícia, desrespeita a autoridade, e a gente não vê isso nos outros países. Mas é muito por conta da nossa cultura, de a gente não respeitar as regras, a legislação. A gente acha que a regra tem que ser para o outro, não para a gente. Isso é aquela abordagem de polícia que a gente costumava ver, tipo, joga todo mundo aí na parede, revista todo mundo, independente de quem seja. Isso é uma cultura brasileira que já está bastante isso presente ainda tem feito né? em algumas comunidades, acontece esse tipo de procedimento, mas é o seguinte, não é preconceito, é procedimento. Se você acha, os policiais americanos, se estão numa área de zona de risco, o procedimento é um. Se estão numa área que a zona não é de risco, o procedimento é outro. Se é uma pessoa que tem uma característica que leve a risco, o procedimento é diferente. Então, no Brasil também é diferente. Porque no bairro nobre a polícia não aborda desse jeito na comunidade. Porque
há uma estatística que naquela região, naquela comunidade, o índice de violência é muito grande. Então, o procedimento tem que realmente ser diferente. É igual você conversar com um dermatologista, que ele olha para você e vai ver que uma pinta pode ser câncer. Ah, mas toda pinta pode ser câncer? Não, porque ela já sabe que aquele tipo de pinta é um câncer. A polícia também ela consegue já identificar. No dia a dia dela, ela sabe quem tem um perfil de um criminoso e quem não tem. Então, a sociedade precisa entender isso. Há essa expertise, há essa dinâmica e todo mundo... É igual hoje, se você botar alguém todo barbudão, com cara de árabe, andando com uma mochila, ele deixar ele soltar uma mochila no meio da rua, todo mundo vai entrar em pânico achando que é um terrorista. Às vezes não é um terrorista, não tem nada a ver com terrorismo, mas o perfil dele é um... Exatamente. Então as pessoas precisam entender que as pessoas que lidam com segurança trabalham com esses perfis que são, que lidam com a violência, né? Ok, perfeito. Marcos, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, é um prazer muito grande ter sido convidado aqui. Obrigado. Bom, pessoal, continue acompanhando o terceiro Congresso Digital Security. Daqui a algumas horas tem um pouquinho mais de entrevistas para vocês. Obrigado.